Reportagem especial. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. O Repórter Esso entrou no ar pela primeira vez em agosto de 1941, com um estilo que marcaria para sempre a maneira de levar informação pelas ondas do rádio no país. No ar por 27 anos ininterruptos, o programa chegava às casas dos brasileiros pela frequência da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sendo irradiado também por outras emissoras, como a Record de São Paulo, a Farroupilha de Porto Alegre, a Rádio Clube de Recife e a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Antes do estilo curto e direto do Repórter Esso, a notícia do rádio se resumia praticamente à leitura dos jornais, mas veio a Segunda Guerra Mundial e a população parecia ávida pela transmissão ágil das notícias do fronte, e o rádio mostrou-se como o veículo ideal para a função. O Repórter Esso chegou ao Brasil como uma iniciativa da política norte-americana de cooperação internacional. Durante o período do conflito mundial, aliás, o noticiário era redigido por agências de notícia dos Estados Unidos. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Um outro marco do radiojornalismo brasileiro foi o grande jornal falado Tupi, que entrou no ar em 1942 na Rádio Tupi de São Paulo. Com um formato diferente do Repórter Esso, o noticiário da Tupi tinha uma única edição diária, mais longa e dividida em blocos. O jornalista Roberto Rosenberg, há 52 anos trabalhando com rádio no Brasil, chegou a apresentar outro noticiário importante da Tupi, mas do Rio de Janeiro. Ele conta como era fazer rádio nos anos 40 e 50. Fiz um teste de microfone e acabei, com 18 anos, fazendo locução. E fui ler o grande matutino Tupi, que entrava às 7 horas da manhã, era um jornal que não tem hoje a sofisticação que a gente tem de poder falar pelo telefone. Não existia gravação, os gravadores estavam chegando no país, os gravadores de fita, de rolo, grandes, não tinham gravadores portáteis. Então era um jornal lido de 1 hora de duração. Você lia o jornal enquanto a vinhetinha subia para separar uma notícia da outra, você bebia um gole d'água. Você imagina que ele é um jornal de 1 hora, isso com 18 anos. Enquanto o jornalismo dava seus primeiros passos no rádio, o governo de Getúlio Vargas também percebia a importância do veículo para atingir a população. E foi assim que Getúlio criou a Hora do Brasil, o programa que no início veiculava informações do governo federal e também inserções culturais, tornou-se obrigatório em 1938. Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas.
A partir de 1962, a Hora do Brasil, hoje Voz do Brasil, passou a transmitir também as notícias do Congresso Nacional. E nessa época, com a chegada da TV no Brasil, o rádio começou a mudar o estilo de seu noticiário. Novidades tecnológicas, como o gravador portátil, deram mais agilidade à cobertura jornalística. Aos poucos, o estilo direto e sintético do Repórter Esso, baseado em notícias de agências internacionais, passou a perder espaço para as notícias transmitidas de maneira mais leve, próxima da linguagem falada. Uma das pioneiras dessa nova fase do radiojornalismo brasileiro foi a Rádio JB do Rio de Janeiro, onde música e informação dividiam o espaço. O áudio a seguir é exemplo do jornalismo feito pela Rádio Jornal do Brasil. Entre dezembro de 1969 e janeiro de 1970, a emissora transmitiu um documentário sobre os principais fatos e músicas do ano de 69.